O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os judeus estavam intrigados porque não conseguiam compreender o que aquele mestre, Jesus, estava dizendo. Jesus pregava à multidão, Jesus anunciava, aqui mais do que a boa nova, Jesus anunciava a novidade do Evangelho àquele povo que dificilmente conseguiria entender. Basta a gente entender e lembrar que os judeus, para compreender as coisas, judeus têm dificuldade na faculdade da abstração. Eles não sabem, não conseguem pensar como nós, por exemplo, e imaginar na nossa mente uma realidade que ele não esteja vendo. Para um judeu, se um judeu, por exemplo, quisesse explicar o que é uma vela, por exemplo, ele pegaria uma vela, colocaria ali na nossa frente e dizia: isto é uma vela. Ele não sabe dizer, ele não sabe descrever, não sabe abstrair para dizer o que aquela vela é, de que modo ela é, de um modo que, se ela não estiver diante dele, ele não consegue entender. Por isso que quando Jesus diz que é necessário comer a sua carne, que deve ter passado na cabeça dos judeus? Como se Jesus então arrancasse um pedaço de si mesmo e desse para o outro comer? Tirasse um pouco do seu sangue e desse para o outro beber? Isso era inconcebível para um judeu. Assim como às vezes, espiritualmente falando, é inconcebível para nós também. Quantas vezes temos dificuldade, na verdade, de acreditar que é o corpo de Cristo que nós recebemos, que é o sangue de Cristo que nós bebemos? Nos aproximamos da Eucaristia, claro. Podemos até ter um verdadeiro amor, adoração, reverência, zelo, mas às vezes, sem que nós paremos para pensar nisso, muitas vezes nós também temos a mesma dificuldade de acreditar que ali é o corpo de Cristo, aquilo que o ministro diz quando lhe oferece a Sagrada Comunhão, o corpo de Cristo. Nós dizemos amém, mas será que este amém que eu digo é verdade? É um amém consciente, é um amém de quem realmente entende e diz: sim, é o corpo de Cristo que eu estou recebendo? Ou será que nós fazemos apenas como se fosse um rito, ou parte deste rito, e executamos aquela função litúrgica, mas não compreendemos a verdade que aqui está acontecendo?
Quantas vezes devemos nos questionar? Porque o que diz aqui o Senhor é que a sua carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Se não comermos e bebermos do corpo e sangue de Cristo, certamente nossa vida está afadada ao fracasso, porque assim não permaneceremos em Deus. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, onde vemos católicos apostatar da sua fé, preferirem outras coisas do que o próprio Deus, ou até mesmo se esconder atrás de uma realidade, é claro, mas de algo que nos sugere o comodismo, o indiferentismo e até mesmo o ateísmo. No momento que vivemos, em que vemos tantos católicos que já não professam mais a sua fé, ou se a professam à distância, e vão se esfriando, e vão deixando que o inimigo vá entrando com as suas astúcias, com as suas sutilezas, e daqui a pouco, quando perceberem, já estão distantes de Deus. Já não estão mais em Deus, já não permanecerão mais em Deus. Neste tempo em que nós vivemos, poucos permanecerão. Alguns até fingirão permanecer, mas estes também serão tragados pelo mundo. Agora, aqueles que quiserem permanecer, precisam permanecer no corpo e sangue de Cristo, nutridos por este alimento, que é o alimento eterno, o verdadeiro alimento. Quantas vezes nós nos alimentamos da mentira, daquilo que não nos preenche, daquilo que não nos sacia. Vamos ingerindo tantos alimentos, tantas coisas que ouvimos, tantas doutrinas que vão aparecendo, tantas inverdades que nos dizem e nós acreditamos. Não paramos para perguntar. Apenas vemos as notícias, vemos os números, nos assustamos, mas não paramos para questionar se aquilo é verdade ou não. Vemos as propagandas, vemos a publicidade, mas não paramos para perguntar se aquela é a verdade. Nós apenas assumimos aquilo como verdade. Se assim o for, não permaneceremos em Cristo. Podemos até ter tido a nossa conversão, o nosso momento de mudança, como teve aqui nessa belíssima primeira leitura que conta a conversão de São Paulo, na leitura dos Atos dos Apóstolos. Aquele homem que perseguia a igreja e que tinha até mesmo uma autorização para fazer isso, perseguia os cristãos, perseguia a igreja de Cristo, se encontra com Jesus. E quando se encontra com Jesus, é quase que a narrativa nos apresenta, é quase que uma mágica, é algo sublime, é algo que onde ele escuta a voz do Senhor perguntando: por que me persegues? Mas, afinal de contas, como assim? Saulo perseguia os cristãos e não a Cristo. Saulo, que depois se torna Paulo, não conheceu a Jesus Cristo fisicamente, ele não viveu no tempo de Jesus, não conviveu com Jesus, viveu no tempo dele, mas não conviveu com ele. E não tendo convivido com ele, não sabe como ele poderia entender. Ele que perseguia os cristãos, escuta a voz de nosso Senhor dizendo: por que me persegues? Exatamente porque perseguindo aqueles que permaneceram no Cristo, Saulo perseguia o Cristo.
Isso nós precisamos entender. Saulo tem esta graça diante de Deus, fica cego por 3 dias. Depois, um enviado do Senhor, Ananias, retoma a visão de Saulo e a partir dali batiza Saulo, que começa a se chamar Paulo, e aí dali em diante ele, ungido, enviado pelo Espírito Santo, começa a pregar o Evangelho. Só foi possível Paulo ser o pregador que foi, anunciar o Evangelho a todas as pessoas como ele anunciou, porque ele permaneceu em Jesus. Esse é o grande desafio que nós temos hoje, queridos irmãos e irmãs. Permanecer em Cristo diante de tantos assaltos, de tantas provações e de tantas perseguições que sofremos nesta vida. Permanecer em Cristo não vai ser apenas um desafio, mas para aqueles que conseguirem, será um verdadeiro milagre. Por isso peçamos a intercessão de Nossa Senhora, para que também nós possamos permanecer no amor de Deus até o fim.